Boa tarde, gente querida. Boa tarde para você que está de casa. Boa tarde, minha amiga Maristela. Boa tarde. Boa tarde, minha amiga Simone. Boa tarde. E aqui estamos nós para mais um Hora do Chá, para você rir e chorar. E nessa tarde, queridas, nós estamos aqui com a nossa série Seguimos em Frente para a honra e glória do Senhor Jesus, nosso amado, amado da nossa vida, amado da nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Aquele que nos deu o Espírito Santo dele, que nos tirou desse espírito da carne para nos dar o Espírito Santo. Nós amamos esse Senhor Jesus, que é o amor das nossas vidas. Amém. Nós estamos aqui para falar nessa tarde sobre, continuando com a nossa série Mulheres da Bíblia, e nós estamos aqui para falar sobre, fala meninas, Dorcas, Tabita. Que também era Tabita, né? Porque no grego é a mesma, e no hebraico é a mesma palavra, Dorcas e Tabita, né? Então, assim, em nome do Senhor Jesus, Jesus, nos abençoe. Amém. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nós não venhamos falar nada daquilo que seja nosso. É claro que nós preparamos a palavra, nós preparamos tudo direitinho, nós estudamos, Senhor, porque conhecer a Tua palavra exige estudo, Senhor, exige leitura, exige ouvir, Pai, exige saber ouvir, entender, ler, escrever, meditar, mas exige, Senhor, também receber a audição do teu Espírito, a palavra do Teu Espírito, Pai. Então, nessa tarde aqui, nós nos colocamos, em nome do Senhor Jesus, à disposição do Teu Espírito Santo, Pai, porque nós temos aqui a Tua palavra Logos, o conhecimento, o pouco conhecimento que Tu nos dá, Pai, da Tua palavra Logos, da Tua palavra escrita, que já foi revelada. Mas nós queremos também, Senhor, ser portadores da Tua palavra Rema, da Tua palavra que vai vir direto do Teu trono, Senhor, do Seu trono da graça, para os meus irmãos, para abençoar a minha vida, para abençoar a vida da Simone, a vida da Maristela, a vida das nossas famílias que estão nos ouvindo, a vida dessa irmã querida que está aí do outro lado nos ouvindo, a vida desse irmão querido que está aí do nosso lado nos ouvindo e a vida daqueles que nos ouvirão no futuro. Em nome do Senhor Jesus, porque Jesus já orava por aqueles que queriam acreditar nele, segui-lo no futuro. Então nós estamos fazendo assim também, Pai, seguindo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, agora eu pergunto para vocês, quem era Dorcas? Quem era Dorcas? Lê pra gente em Atos 9, vamos ver? Atos 9, do 36 ao 43. Ou vamos ler aos poucos? Vamos ler aos poucos, né, meninas? Então vamos ler aos poucos. Quem era Dorcas? Bem, gente, Dorcas, ou Tabita, pois entenda que o nome grego Dorcas é traduzido do aramaico, que significa também Tabita. Sabia? Mas ambos os nomes significam gazela. E eram nomes femininos afetuosos usados entre gregos e judeus. Sabia que era um nome bonito? Então todo mundo queria um nome bonito para colocar na filha naquele tempo. Colocava Tabita, que significava gazela, né? E ela morava na cidade de Jope. Gente, pode acompanhar, vocês estão de casa, pega a sua Bíblia, abre lá em Atos 9, do 36 ao 43 e aproveita, dá um like lá pra gente, se inscreve no nosso canal, em nome do Senhor Jesus, tá? E ela morava na cidade portuária de Jope, tá? Era uma cidade portuária, né, que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém, tá? Então, ali passava muitos comerciantes e tudo mais, né? E veja que Dorcas, ela se converteu a Cristo Jesus, tá? E ela era também muito atuante na igreja, né? Igreja, o que é a igreja, gente? Quem tinha se convertido a Jesus naquela época, tá? E ela era atuante, como que ela era atuante? Com o ministério do socorro. Porque ela fazia roupas, ela era costureira, tudo entende que ela era costureira, né, Maristela? É. Ela fazia roupas doando para quem? Para as viúvas necessitadas. Gente, naquela época tinha muitas viúvas. Você vê que a Bíblia fala muito de viúvas? Verdade. Né? Talvez as guerras, né? As lutas, não sei, as batalhas. Morria-se muito homem naquela época. Talvez as doenças, né? E o serviço pesado, né? Também. Então, o certo era que tinha muita viúva. Chegou um ponto que a igreja teve que tomar medidas, né? Ó, aqueles que têm suas próprias viúvas, que cuida delas. Já estava ficando até pesadas para a igreja, né? Cuidar de tantas viúvas. Mas Dorcas, né? Dorcas era uma mulher que tinha um ministério de socorro, uma mulher bondosa. E ela fazia roupas
para ajudar essas viúvas, né? Mas Dorcas adoeceu, né, gente? E essa enfermidade a levou à morte. Ou seja, por mais que a pessoa seja uma pessoa amada do Senhor, uma pessoa querida do Senhor, uma pessoa crente, uma pessoa santa, a doença vem, né, gente? Tem gente que acha que crente não pode adoecer, concorda? Não adoecer pra morrer. Nossa, crente, tem gente que fala que crente adoecer é pecado. Onde que ele errou? Onde que foi que ele errou? Fica procurando pecado na vida do crente para explicar a doença. Ô, gente, isso é gente que não conhece a palavra de Deus, né, gente? Porque Paulo tinha uma enfermidade. Timóteo tinha uma enfermidade. Tanto que Paulo mandou ele tomar vinho. Não é, Timóteo? Mandou ele tomar vinho lá para curar aquela enfermidade que ele tinha lá no estômago, gente. Vinho naquela época era puro, não é essa cachaça que o pessoal tá comprando aí chamando de vinho, não, né? Falar, a pessoa vai entrar no vinho. Não é? Senão a pessoa hoje vai querer tomar no vinho, agorar tudo e falar que tá curando. Eu tenho problema de estômago, irmão. Problema de estômago, irmão. Problema de álcool, irmão. Seu problema com álcool. Você precisa de libertação, irmão. Desculpa pra tudo. Né? Então, assim, tem gente que acha que crente não pode adoecer, né? E Dorcas, ela adoeceu e veio a morrer daquela enfermidade, né? No entanto, aquela igreja localizada ali em Jope, né? Em Jope, era de muita fé, não era, gente? E um povo que realmente acreditava em milagres. E tanto eles acreditavam em milagres, que eles prepararam o corpo para o sepultamento, mas ao mesmo tempo eles mandaram buscar Pedro, porque Pedro estava numa cidade vizinha, gente. A pessoa, quando ela é de fé, ela age segundo a circunstância, ou seja, ela age segundo a circunstância, o natural, mas a fé dela age segundo o sobrenatural. Ela fala, não, eu tenho que fazer. Eu vou agir aqui, mas eu também vou orar. Eu vou tomar o remédio, mas eu também vou orar pela cura. Isso que é a pessoa de fé, né? Isso que é a pessoa de fé. E levantaram-se, né? Tá aí, lê aí pra gente aí o que tá no texto. E levantaram-se, Pedro foi com eles. Eles mandaram chamar Pedro. Lê, Simone. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Então Pedro pegou, gente, e ressuscitou a Dorcas. E a notícia da ressurreição de Dorcas percorreu por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Atos 9:42, está em Atos 9:42. Isso significa que pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não tinha origem em Pedro, né, gente? Mas a origem no Senhor Jesus, a quem Pedro representava. Né, gente? Às vezes a gente ora, mas não é a gente. Ah, a irmã ali é poderosa, não é a oração que ela fez. Ô irmã poderosa. Não é a irmã que é poderosa, gente. É o Espírito de Deus, é Jesus, é pelo nome de Jesus. Ah, o pastor é poderoso. Não, é pelo nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus. É pelo Espírito Santo de Deus, porque se não for o Espírito Santo de Deus, não adianta, gente. E se Deus também naquele momento resolveu não operar, se a resposta de Deus foi não, ele continua sendo Deus. E a gente tem que entender isso. Nós temos que entender isso, né? Então entenda que a ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre da ressurreição da igreja, feito pelos apóstolos, né? E pelo poder de Jesus. Foi que uma mulher bondosa, né, gente? Que ela era bondosa, não era? Era. Benigna, né? Porque ela é amorosa. Olha as qualidades de Dorcas, gente. Benigna, amorosa para com os pobres e necessitados, né? Uma mulher que era amada pela sua igreja local. E foi por isso que a igreja intercedeu por ela. Né? Quando Pedro chegou ali, gente, aquelas mulheres estavam chorando, aquelas viúvas, e mostrando para Pedro as roupas. Olha aqui, imagina o desespero, gente. Os feitos que ela fez, né? Que ela tinha feito, gente. Os feitos que ela tinha. E hoje, gente, a gente intercede a Deus por tanta gente que a gente não sabe nem quem são as pessoas. Nem o que fez. Nem o que fez, que talvez se Deus descortinar
E às vezes a gente fica até triste quando Deus não responde. Quando não opera. Quando Deus não opera. Agora imagine se Deus de repente descortinar e falar assim, que você tá aborrecido comigo porque eu não respondi a sua oração que você fez por aquela pessoa. Olha aqui, deixa eu te mostrar quem é aquela pessoa. Gente, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu passei dias orando por uma pessoa. Diz, falando, Senhor, ele é inocente. O Senhor vai deixar um inocente ser condenado? Jesus, o Senhor vai deixar um inocente ser condenado? Eu não acredito, Deus, que o Senhor vai fazer isso. Deus, o Senhor é o Deus da justiça. Deus, eu não acredito. Porque, gente, quando eu tô orando, eu sou muito inocente. Tem hora que eu acho que eu sou um bebê, gente. Porque tem coisas que eu sou muito inocente, tem hora. Deus, o Senhor vai deixar o inocente ser condenado? E terminei minha oração. Quando eu fui deitar, gente, eu me senti, parecia que eu tava com uma espada assim no meu pescoço. E eu peguei e falei assim, que foi, Senhor, que eu aprontei? Assim mesmo, que foi, Senhor, que eu aprontei? O Senhor falou comigo, a oração que você fez por fulano, ele não é inocente. Você acusou, você chamou Deus de injusto. E ele não é inocente. Inocente é você que acreditou nessa história. Menina, mas eu levantei na hora, ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa. Pois agora, a partir de hoje, o Senhor vai descortinar quem é essa pessoa para a mãe. A mãe vai ter que ver quem é esse filho. A mãe vai ter que ver quem é esse filho. Descortina, move céus e terra, Senhor. Que teus anjos venham mover céus e terra e mostrem para essa mãe quem é esse filho, porque ela acha que ele é inocente. E eu acreditei. Me perdoa, Senhor, porque nós temos que orar que seja feito segundo a vontade do Senhor. Mas nem sempre nós oramos assim. Nem sempre, né? Nós acreditamos nas histórias e vamos orando, pedindo. Nós não sabemos o pecado que nós estamos cometendo. O que da nossa boca está saindo e subindo. Isso é muito sério. E aí foi descortinado quem era aquela pessoa. Nem aquela mãe conhecia quem era aquele filho. Nem aquela mãe conhecia, né? Mas a gente, por causa, né, gente? Por causa do amor que sentimos pelas pessoas, ficamos ali pedindo, orando, e a pessoa, às vezes, sobrevive pra quê, gente? Pra continuar a vida delas de pecados, né? De pecado. Ou às vezes consegue aquela bênção pra dar glórias a quem, gente? A quem? Né? Então é por isso que devemos sempre orar exatamente como Jesus. Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, ou a de quem está nos pedindo a oração. Agora, se tem uma oração que agrada ao Senhor, é sempre que venhamos orar pela salvação de todos, tá? É a salvação que nós temos que pedir todos os dias, viu, gente? E isso nós podemos pedir para todos, viu? Salvação. Às vezes a gente pede muitas coisas para as pessoas, mas esquecemos de pedir o mais importante, que é a salvação. A salvação e a santificação. Essa é a oração que Deus quer que nós façamos por todos. Pedindo salvação e santificação. E às vezes a gente fica pedindo coisas aí. Até quando você vai pedir cura, pede cura com a intenção de salvação. Pede cura com a intenção de salvação. Porque se a cura não vier com a intenção de salvação, não interessa. Não é importante pro reino. Porque a pessoa vai viver 100 anos pra quê? Pra continuar cometendo torpezas? Perversidades? Pra quê? Né? Em que você se considera... Então vamos lá pros nossos biscoitos de chá. Né, gente? Em que você se considera uma crente parecida com Dorcas, Maristela? Porque veja que Dorcas fazia as boas obras de caridade, ou seja, ela cuidava das causas humanitárias. Nós já falamos aqui sobre causas humanitárias, né, gente? Quando nós falamos de benignidade, bondade, porque ela cria em Jesus e não porque ela queria ser salva, né, gente? E isso reflete muito bem o que a carta de Tiago nos ensina, porque a carta de Tiago fala sobre isso o tempo todo. Em Tiago 2, do 17 e 18 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta.
Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então você se considera parecida com Dorcas, Maristela? Considero, eu gosto muito de estar em causas humanitárias. Se eu pudesse, eu ajudava mais meu semelhante. Porque Cristo sempre foi maravilhoso com todos nós. Sempre estendeu a mão, foi humano, salvou, curou. Nossa, saciou a fome. Então, a gente é a imagem dele. Então, por amor a ele, por amor aos meus semelhantes, eu sou parecida com a Dorcas. Isso, né? Isso. Aleluia. E você, minha irmã, Simone? Eu, na medida do possível, sim. Na medida do possível. Eu procuro ajudar as pessoas com uma oração, com uma cesta básica do possível. Já fiz muito, somente quando eu era assim, não tinha filho, aí que eu ajudava mais, costurando para o grupo de dança, grupo de teatro na igreja. Mas ainda na medida do possível eu ajudo sim. Sim, né? Glória a Deus, aleluia. Né? Olha, gente, eu me considero uma crente de boas obras, né? Veja que Dorcas existia o dom do socorro. Nós vamos ver aqui o que é dom do socorro. Mas entenda que esse socorro, tá? Ele tanto pode ser na forma de prover ajuda material, né? Que é o que vocês fazem aos necessitados, como ajuda física à igreja, que a Simone sempre fez, né? Ou seja, trabalhando dentro da igreja local, com seus talentos naturais, que Maristela trabalha muito bem. Eu também trabalho, né? Que é ali no bazar, ajudando ali para reverter o dinheiro, né? Para as obras assistenciais. Ou seja, socorrendo também espiritualmente aqueles que estão em necessidade, gente. Porque tem a necessidade espiritual. Às vezes a pessoa aparece ali deprimida, chorando, amargurada, triste. Se você não socorrer a pessoa espiritual, de forma espiritual, naquela necessidade dela, para orar por ela, para aconselhar, para ter uma palavra de sabedoria, gente, o que vai ser da pessoa? O que vai ser da pessoa? Às vezes, mas tem uns pastores. Não, eu não sou pastora. Não, gente, nós temos que cuidar um dos outros. E até pela palavra, né? Porque a gente aprende para estar passando para frente. Isso. Tá ajudando, não enviar uma oração. Quantas pessoas que me mandam mensagem, obrigada pela oração que você me mandou, eu estava precisando disso. Já é uma ajuda, né? É uma ajuda. Isso. As pessoas estão necessitadas de muita coisa. Isso, e nós Isso mesmo, nós cuidamos com uma oração, com aconselhamento pastoral, sem exigir nada em troca, tá, gente? Porque se você exigir alguma coisa em troca, não é Ministério do Socorro, né? Você tá fazendo comércio, né? Então eu busco ser uma Dorcas em tempo integral, tá, gente? Eu costumo dizer que eu nasci para ser Dorcas, para prestar esse socorro espiritual, e presto realmente. E quando as pessoas me agradecem, eu nem gosto, tá, gente? Porque eu aqui fico agradecida de poder socorrer. E eu estou desejosa por poder socorrer financeiramente também, tá? Porque eu gosto dessas causas humanitárias, eu gosto, gente. E quando eu não posso, assim, eu vejo que as pessoas às vezes estão com dificuldade financeira e que eu não posso, e às vezes eu não posso nem assim, enviar para outras pessoas, aí eu oro, e quando eu vejo que elas encontram socorro, eu fico tão agradecida, gente, eu agradeço tanto Jesus, eu fico naquela felicidade, gente, eu realmente ganho meu dia, Marita. Eu ganho meu dia, que eu fico numa felicidade, eu faço, nossa, Jesus, o Senhor abriu a porta. Ai, Jesus, se a pessoa encontrou um emprego. Ai, Jesus, que maravilha. Nossa, Senhor, a pessoa recebeu uma oferta. Ai, eu fico numa felicidade. Porque Jesus sabe que se eu pudesse, eu tinha trago aquela pessoa para minha casa, eu tinha feito coisas mais. Então, assim, Deus é maravilhoso, tá, gente? Então, a gente tem que ter essa alma, sabe? Essa alma boa, generosa, benigna de Dorcas, né? Mas vamos à bolacha. Você sabe que o consumismo desenfreado, tá, gente? Consumismo desenfreado, ele leva o indivíduo e as famílias ao endividamento. Ou seja, ao processo de se comprometer com tantas parcelas e pagamentos que deverão ser feitos no futuro e que ainda não estão vencidos. Mas sabe que quando esses pagamentos vencem e ficam em aberto, é aí que eles se tornam inadimplentes, concordam? Então, quando o indivíduo ou as famílias estão endividadas, principalmente quando essa família é crente, sabia que não sobra condições financeiras para que este crente ou não crente
tenha condições financeiras de ser uma Dorcas na vida de ninguém? Com certeza. Porque se você está endividada, Maristela, como é que você vai ajudar as pessoas financeiramente? Não tem jeito. Dorcas devia ter dinheiro para comprar tecido, né, gente? Parece que pano naquela época era uma coisa cara, tecido. Tecido era fácil. Tecido não era barato não, gente. E ela era uma mulher economicamente bem financeiramente, dá pra gente entender isso, né? Agora, se ela fosse uma mulher endividada, uma mulher ralé, como que ela ia socorrer essas viúvas? Que eram pobres, né? E isso porque o dinheiro não sobra, né, gente? Quando a pessoa tá endividada, o dinheiro não sobra. E às vezes a pessoa ganha até muito bem, gente. Mas o salário dela tá tão comprometido com os luxos fora de padrão, né? Porque às vezes, gente, você tem um padrão ali e você estabelece. Mas às vezes você quer o quê? Competir, aí você começa a buscar coisas que tá fora do seu padrão. Aí você se torna endividado para manter um padrão fora do seu, daquele que Deus estabeleceu para você. Aí é onde que você se torna uma pessoa endividada. Às vezes o seu padrão é andar com um carro 5 anos abaixo daquele ano, do ano vigente. Mas você quer andar com um carro do ano. Às vezes não é nem O meu nem carro, carro. né? E às vezes não tá nem hora. Não é? Meu padrão é ônibus. Não é? Né? Então, quer dizer, aí o que você faz? Você se torna todo, né? Todo endividado. E aí, então, eu te pergunto, né? Como a palavra de Deus nos convida sempre à generosidade, você acha que uma pessoa que possui plenas condições de ajudar um necessitado, quando ela não faz exatamente porque o dinheiro dela não está sobrando, não é porque ela não tem dinheiro não, tá, gente? Mas o dinheiro dela não está sobrando porque ela está gastando com futilidades, você acha que essa pessoa está pecando, Maristela? Eu acho que sim, sabe? Porque a gente tem que saber. Meu pai sempre falava pra gente: mede a água e o fubá. Mede. E não põe o pé onde sua mão não alcança. Os antigos tinham uma sabedoria, não tinha? Não tinha estudo não, mas ele sempre guardava o dinheirinho dele. Tinha o dinheiro. Não é? Sempre na poupancinha dele. Então, eu acho que sim, porque você está gastando com uma coisa também que não é pão, como a própria Bíblia fala: gasta com o que não é pão. O que não é pão é você estender a mão pro seu irmão, é ajudar na sua igreja que está precisando de um tapete, que está precisando fazer uma cesta básica. Preocupar com a necessidade do outro. Preocupar com a necessidade do outro, um remédio. É isso. E outra coisa, e além disso, ele mesmo se prejudica, né? Porque quando os endividados estão aí infartando, estão Adoecendo, né? Pois é. É, porque quando a pessoa às vezes, né? Isso mesmo. perdendo o sono, não tá dormindo, mas É, ué. dorme, Porque tem- acabou a vida, gente. Ganha 200 e gasta 300. Não tem Isso. Vive, gente. Aí fala assim, você vai ter que cortar o gás e fala, mas como que eu vou viver sem isso, sem aquilo, sem aquele outro, não é? Aí começa. E a internet, o restaurante, É. o luxo, o carro do ano. Pra quê? Pra que isso? Pra que isso? É muito. Pra que isso? Tem Não vamos coisas levar- que ele não vamos adquiriu. levar carro do ano, não vamos levar internet, não vamos levar nada. Vamos cortar esses almoços fora, Que é caríssimo. que é caríssimo. As viagens. As viagens, né? Mas a pessoa não sabe viver sem aquilo, não sabe. Porque aquilo ali se tornou o status da roda. Todo mundo que tá na roda dele faz aquilo. Se ele deixar de fazer, ele vai sair da roda. Vai sair do convívio Vai sair social da ali, É. que ele já se inseriu. Isso, e ninguém quer ficar diferente do grupo, né? Não, Então, gente, eu também acho que a pessoa está pecando. E isso porque a carta de Tiago nos instrui exatamente sobre isso, né? E isso está bem claro, sem contar que toda a palavra de Deus nos diz que nós devemos ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, né? E este é o jejum, os estrangeiros, e este é o jejum que agrada a Deus. E isso é uma obrigação para todos, gente. Mas tem crentes que devolvem o dízimo e pronto, achando que eles já fizeram a parte deles e pronto. Já ajudei, já Eu não dei tenho mais tudo. compromisso, não. E às vezes, gente, ele vai para a igreja e senta do lado de um irmão na igreja, sabendo que o irmão está desempregado e o coração dele não dói. Ele não dói. Porque ele ou ela não é capaz de sacrificar um lazer supérfluo. É lazer supérfluo, gente. Um final de semana supérfluo para ajudar um irmão com uma feira. Com uma feira, gente. Ele não tem coragem. Tem irmã aí que não sacrifica a unha de gel dela
para dar uma oferta para uma irmã que às vezes vai comprar um medicamento, gente. Não sacrifica, não tem coragem, o coração não dói. Não dói, gente, não dói, né? Aí falar, o que eu tenho a ver com isso? Eu trabalho muito, eu tenho dinheiro. Tem sim, você pode fazer a sua unha, mas a unha de gel, ela é caríssima. Não tô falando que você não tem dinheiro, que você não precisa fazer não, que você não possa fazer com seu dinheiro não, mas sacrificar em vez de quando não vai te doer não. Não vai te prejudicar não, não vai te arrancar pedaço não. Torna o seu coração sensível para o Espírito Santo de Deus, né? Às vezes, muitas vezes, para ajudar aquelas viúvas, Dorcas deixou de andar de roupas novas. Concorda? Com certeza. Né? O dízimo representa a nossa fidelidade, né? O caráter que a gente tem de entregar aquilo que já é do Senhor. Agora, as obras sociais, né? Ele representa o nosso comportamento cristão. Se você realmente é crente, o teu coração tem que sangrar pelos necessitados, gente. E de uma forma ou outra, né? Você se dispõe a ajudar. Por isso Tiago diz, você tem fé e eu tenho obras. Mostra a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Gente, o crente que o coração dele não sangra pelas pessoas que estão sofrendo, não é crente, gente. Não, qualquer coisa. Não tem como. Não tem como, gente. Né? O Senhor, hoje em dia, eu vou colocar uma frase, nós estamos agora na frase das frases, né? Nós estamos colocando lá no Insta, né? No Insta, no Facebook. Gente, o Senhor está nos convidando, mais do que ontem, a generosidade. É uns fazer generosidade para os outros. Nós estamos vivendo uma situação de extrema miséria no mundo. Extrema miséria no mundo, gente. Então nós temos que fazer generosidade, porque eu faço generosidade a você, mas eu tô colhendo generosidade do outro. A partir do momento que eu faço generosidade a você, Simone, Deus me faz colher generosidade de outro, porque todos nós somos carentes na fila do pão. Não somos? Todos nós somos carentes, gente. Todos nós somos, cada um em uma área. Às vezes a minha carência pode não ser material, mas ela pode ser emocional. Às vezes tem pessoas aí que têm necessidades emocionais sérias, que precisam ser supridas pelo Senhor, mas não é supridas porque ela não sai do espaço dela, ela não sai do quadrado dela para ajudar ninguém, do círculo dela para ajudar ninguém. Ela não sabe se despir da sua glória para ajudar o outro. E quando ajuda, quer uma foto no Facebook. Quer uma foto para pôr no Insta? Tem que mostrar. Para mostrar quem ela é. Quem ela é. Nós estamos falando, diferente que nós estamos falando aqui, para falar com as pessoas o que é causa humanitária, o que é ajudar a causa humanitária. Sem aparecer. Sem querer aparecer. Né? Pedro, vamos para a nossa conclusão final. Pedro, antes de ajudar a ressuscitar Dorcas, ele orou e Deus resolveu responder a oração de Pedro. Gente, Pedro orou. Pedro não chegou lá e falou assim, não, eu tenho que ressuscitar. Não, Pedro orou. Ressuscitando Dorcas. E se você observar, você vai ver que ele fez com Dorcas do mesmo jeito que Jesus fez com a filha de Jairo. Né? E eu creio que as orações por Dorcas foram movidas por causa das obras que Dorcas tinha. Gente, por causa das obras que ela tinha. Deus não estava ali ressuscitando uma mulher qualquer, não, gente. É uma mulher que ia continuar o seu legado de benignidade, de amor por aquela igreja, né? Enquanto que nós temos que orar uns pelos outros, mas pedindo ao Senhor sempre a misericórdia. É misericórdia, porque nós não sabemos por quem que nós estamos orando. Pois a grande verdade é que não sabemos a obra que cada um está oferecendo a Deus. Tem gente que está aí oferecendo ao Senhor obra de palha. Obra de palha. Obra de palha. Que a verdade é que nós não conhecemos as pessoas. Nós não conhecemos as pessoas. Nós andamos com elas, nós sabemos o que elas dizem. Mas nós não conhecemos as pessoas. Nós sabemos a palavra. O que ela deixa transparecer. Mas nós não conhecemos as pessoas. A obra mesmo é só o Senhor que sabe. Então nós temos que pedir ao Senhor o tempo todo a misericórdia. A misericórdia, né? Então que Deus tenha piedade de todos nós, em nome de Jesus Cristo.
né? Porque Ele é o Deus onisciente que conhece a obra de cada um, a obra que cada um está oferecendo. E que Ele nos ajude a oferecer uma obra de amor, Amém. uma obra de benignidade nessa terra, uns para com os outros. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a ser uma Dorcas, uma verdadeira Dorcas, né? Ou melhor, uma verdadeira Tabita, né? Um nome mais bonitinho, né? Uns para com os outros, ajudar, olhar a causa. Não tinha ninguém por aquelas viúvas, gente. Verdade. Desprezadas ali, abandonadas, né? Com dificuldade. Com dificuldades, não tinham mais marido. Ela não tinha mais marido, gente. Não tinha quem cuidava delas, quem amparava aquelas mulheres. Imagina o desespero daquelas mulheres quando aquela que dava para elas roupa. Gente, ninguém sabe o que representa pra gente roupa. O que representa pra uma mulher roupa, hein, gente? Não, uma mulher sem roupa. Quando as roupas delas são poucas, uma mulher fica tão deprimida, gente. Tão deprimida. Só o Senhor sabe o que representa para nós mulheres uma roupa nova. Uma roupa nova. E Dorcas tinha essa sensibilidade de fazer roupas novas para aquelas mulheres. Aquelas mulheres que estavam ali sem condições financeiras para nada. Porque naquela época as mulheres não iam à luta. As mulheres, as viúvas ricas, elas viviam da riqueza do marido. Mas e aquelas que não tinham marido, que rico? Elas viviam de quê? Do flagelo de esmolas? De esmolas. Mas Dorcas alegrava aquelas mulheres dando para elas roupas novas. Roupas novas. Oh, Jesus. Como Tu és amoroso, Senhor. Como Tu és bondoso. Oh, Jesus. O Senhor levantou uma mulher sensível. Sensível como Dorcas, Senhor. Sensível como Dorcas. Para entender a necessidade daquelas mulheres. Para carinhar aquelas mulheres, para carinhar, para fazer carinho. Carinho em quem está com o coração tão machucado. Tem que ser uma pessoa amorosa. Uma pessoa amorosa. Ô Senhor, coloca amor no nosso coração, Senhor. Para que nós possamos levar carinho para aqueles que estão sofrendo, Senhor. Para aqueles que estão sofrendo por essa crise, Senhor. Pela pobreza, pela miséria, Senhor. Pela dificuldade financeira. Por esse desemprego, pela doença, Senhor. Coloca em nós amor, Senhor, amor pelos necessitados, Senhor. Ô, Senhor, que nessa tarde nós possamos nos arrepender, tá? Pelas vezes nós fomos esbanjadores, gastadores, tá? Vaidosos. Pelas vezes que nós administramos mal o nosso dinheiro, tá? E que com isso tudo nos impediu, e que por causa disso tudo nos impediu de ajudar os necessitados, como realmente nós poderíamos ter ajudado. Faça essa oração para nós, Simone, em voz alta, tá? Pai querido, em nome de Jesus. Sim, Deus querido. Sim, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Sim, Tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Sim, Pai, Jesus. obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai. E te pedimos perdão, Sim, Pai, nos Pai, perdoa. em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga a memória, toca no profundo do nosso Toca coração, mesmo, Pai. querido. Pedimos perdão, Senhor, verdadeiramente, Sim, Pai, Deus. pelas vezes, Deus, que nós não fomos sensíveis, Deus, à necessidade do outro, Sim, Pai. Pelas vezes, Deus, que nós esbanjamos, Sim, Senhor. Pai, nos Pelas vezes, perdoa. Deus, que nós, Pai querido, deixamos, Pai, a vaidade falar mais alto. Sim, Deus. Pai. Em nome Nos perdoa, de Jesus, Senhor. Pai, pedimos perdão, Pai. Sim, Pai. E nos colocamos diante do Senhor, Pai, com um Sim, coração, Deus. Pai, de ajudador, Pai. Sim, O Senhor nos deu um Deus. coração amoroso, Pai, Sim, Pai. sensível à necessidade Sim, do Deus. outro, Sim, Pai. Pai. Sensível à dor do Sim, outro, Deus. Pai, em nome Oh, de Jesus querido. Pai. E te pedimos, Senhor, Oh, Paizinho. que o Senhor continue nos abençoando, Abençoa nos mesmo, sustentando, Pai, nos sim. fortalecendo, Pai. Sim, Deus. Nós vamos a cada dia estar firmes na Tua presença, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Gente, eu espero que vocês tenham sido, minhas irmãs, meu irmão, abençoado com essa palavra e que o Senhor te faça cada dia mais com coração amoroso, igual o coração de Dorcas.
pronto para olhar para a necessidade do outro, seja essa necessidade material, seja essa necessidade emocional ou espiritual. Porque muitas vezes nós passamos assim com tanta pressa perto do outro e não vemos que ele está chorando perto de nós. Chorando. Que a alma dele está gritando por uma necessidade. Então que o Senhor nos torne amorosos e sensíveis. Em nome do Senhor Jesus, a necessidade do outro. Em nome do Senhor Jesus, para que as nossas necessidades sejam também atendidas por outros que tenham condições de nos socorrer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ó, beijo, fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe. Manda beijo, meninas. Beijo.